deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram. Eita, mas aqui fizeram foi na imagem publicitária que foi mostrada no telão do menino sendo comandado pela TV, a roupa dele, a blusa listrada de vermelho e branco e a calça azul. Olha, rapaz, que eu não... Rapaz, vamos voltar para ver se é mesmo? Tá aí que eu não... Quem foi que mandou essa pergunta, hein? Foi tu, minha gatinha linda? Olha aí, rapaz, a mulher não veio só para comer salgadinho não, homem. Não é que ele está com as cores mesmo dos Estados Unidos, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu já usei essa questão, essa imagem várias vezes, né? Legal. Pronto. Aí os Estados Unidos como país de forte venda aqui no Brasil, né não? Lógico. Você quer se vestir como quem? Como o pessoal islâmico, é? Quando você vai fazer... Você já ganhou uma burca de presente, já? Rapaz, eu pensei em fazer isso, né? Assim, porque bicho ciumento é pai, né? Aí quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, que a gente foi fazer a ultrassom ali com 3 meses e pouco, 4 meses, que passou ali, que aí o médico disse, menina, eu já pensei, o primeiro presente que eu ia dar para ela, uma burca. Né, pra bichinha, né? Já vai fazer 15 anos no próximo ano. Ei, rapaz, o tempo passa depressa, estou ficando velho mesmo. A vida é assim, né? Mas nunca eu dei uma burca pra bichinha. Por que a gente não quer comprar uma burca, hein? Não, agora não, né? Agora a bichinha tem que ir atrás agora do namorado, essas coisas, né? É. A vida anda, né? Estamos aqui é para isso. Mas vamos lá. Gostei da tua participação aqui, minha gatinha. Realmente é. O objetivo aqui é fazer a gente comprar. E a gente vai comprar o quê? A gente vai comprar produtos norte-americanos. Tá? Deixa eu ver outra pergunta. Outra pergunta. Em relação ao impeachment, Ciliano, que está para acontecer com quem, homem? Esse povo é muita inocência. Meu amigo, a quem interessa nesse momento o impeachment? As forças políticas atuais não têm o mínimo interesse que isso aconteça. Porque, obviamente, se o PSDB conseguir derrubar a Dilma junto com o vice Michel Temer, os dois, aí tem nova eleição, né? E aí, logicamente, o salvador da pátria desse momento vai se apresentar sendo o PSDB, com o Aécio Neves. Só que o PMDB não quer que isso aconteça, porque ele não vai deixar o PSDB ficar com 3 anos no poder, para quando for daqui a 3 anos que for ter eleição, ele está com a máquina na mão. Quem que toma o poder deles? Aí você tem do outro lado. Mas se rodar só a Dilma, assume o vice. Assume o Michel Temer do PMDB. Tu acha que o PSDB vai querer deixar o Michel Temer ficar no poder por 3 anos, e depois de 3 anos o PMDB está com a máquina no poder? Então, agora não acontece. É Ciliano, mais a pressão do povo. Eu não vou responder não, a pressão do povo. Ora, muito bem. Você acha que alguma vez o povo já fez diferença na história do Brasil? O povo sempre foi manipulado. O povo vai às ruas, seja para movimentos de direita ou movimento de esquerda, e aí fica lá gritando, o povo unido jamais será vencido. Tem nem consciência do que está fazendo ali. Aqui a gente vai mudar no dia que as pessoas mudarem. No dia que nós mudarmos as nossas concepções, os nossos valores, aí a gente muda o mundo que a gente vive, né? Não adianta a gente dizer assim, muda um governante, muda outro ali. Se a gente não muda as nossas concepções, nós temos uma mania muito feia no Brasil, que é a mania de querer levar vantagem. Eu achei lindo uma reportagem que teve um dia desse, que foi sobre, não sei onde foi, mas eu acho que foi em São Paulo, que quando as pessoas chegaram no shopping, as vagas para cadeirante estavam cheias de cadeira de roda. Porque as pessoas não respeitam o local dos cadeirantes, o local para idosos. As pessoas querem levar vantagem e depois diz, culpa do governo. A gente vai já falar aqui sobre Jean Paul Sartre, sobre existencialismo. Aí a gente entra um pouquinho mais nessa conversa, de quem é a culpa, né? Aí aqui de novo, rapaz, olha aí, que eu dou valor, meus alunos são isso. Já veio a resposta aqui do símbolo do tio Sam. Alguém entrou na internet aí bem rapidinho, baixou e já mandou aqui a resposta. Para todo mundo ficar sabendo. Eu estou confiando no que me mandaram aqui pela internet, ó. No período da Segunda Guerra, os alimentos que eram disponibilizados para os soldados americanos tinham o símbolo de um idoso, vestido com as cores dos Estados Unidos. Quando os soldados voltaram da guerra, se popularizou. Depois dá uma pesquisada nisso, porque assim, o símbolo do tio Sam é mais antigo que a Segunda Guerra, né?
Talvez isso possa ter acontecido num período anterior. Mas quem mandou aí, eu agradeço aí a pesquisa, mas eu estou achando que está recente demais. Esse símbolo do tio Sam, você tem charges, por exemplo, da época do imperialismo, que você já usava o tio Sam, tá? Então depois dá uma olhadinha aí, pessoal. Foi exatamente isso, só que foi em 1812. Pronto, não foi durante a Segunda Guerra Mundial. Pronto, os soldados lá norte-americanos, estudantes, né, que usavam essa marmita com idoso, né? Pronto, pessoal, só não é a Segunda Guerra Mundial, mas a ideia é essa então. Era o idoso que ia na marmita dos soldados. Porque algumas pessoas dizem que a ditadura... Como é que é? Deveria voltar. Ela trouxe algum ponto positivo? Vou já falar sobre isso. Vai ter uma questão sobre ditadura militar e eu lhe respondo isso no momento, tá bom? Mas pessoal, então vamos para a nossa questãozinha, que são as questões 5 e 6, ó. A 6, eu estou dando aqui só a resposta porque já foi comentada. A 5, ele pergunta, a charge se relaciona à Guerra Fria. A Guerra Fria é a letra D, rivalidade política e ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Joia? Beleza? A 6ª, então, fica sendo lá da queda do Muro de Berlim. A gente não vai comentar, já que o Yuri já fez a explicação perfeita. Diga, mulher, o que é que tu já chega sorrindo assim? Me lembrei agora quando eu era tenente do Exército, né? Antes de ser professor, eu fui oficial R2. E naquela época eu não sorria. Você não me via sorrindo, momento nenhum. Porque era a primeira coisa que a gente aprendia. O sorriso é a porta do coração, né? Então, como a gente não podia ter piedade do soldado, ninguém podia sorrir, não. A negada hoje está mandando umas perguntas tão grandes. Olha o tamanho da bicha. Pessoal, o que você vai observar é que nesse momento aqui você está pegando dois momentos bem distintos da história, tá? Quando você pega o primeiro ataque nuclear norte-americano, aquelas primeiras bombas de hidrogênio, tá? Você não tinha o mesmo impacto, obviamente, nem a mesma força das bombas que serão feitas posteriormente. Assim como também você não vai ter a própria consciência mesmo dos governos do dano que aquilo ali iria causar, tá? Então, logicamente, imaginava-se o quê? A bomba caiu e destruiu tudo. Então, quando você pega as bombas, as novas bombas, ela obviamente tem um poder arrasador muito maior e o próprio conhecimento, né, da comunidade científica sobre, obviamente, aqueles males que ela poderia provocar. Tá bom? Pessoal, vamos para a próxima questão. Vamos entrar um pouquinho agora em filosofia, tá? Vamos falar sobre moral, vamos falar sobre ética. Aí depois a gente resolve a questão 7, mas agora vamos só ver a teoria. Quando a gente fala sobre moral, quando a gente fala sobre ética, o pessoal faz uma confusão doida. Mas sabe por que faz? Por causa de uma porqueira chamada televisão. Fica um tal de apresentador de televisão, né, principalmente de telejornal, que diz, né, que a atitude do indivíduo foi uma atitude imoral, foi uma atitude antiética. E às vezes é a mesma atitude e ele dá os dois termos. Aí o aluno diz assim, então é sinônimo, é? Não. Vamos tirar a dúvida para você nunca mais esquecer e diferenciar bem o que é moral e o que é ética. Tá joia? Pessoal, nós vivemos numa sociedade. Se nós vivemos numa sociedade, para a gente poder sobreviver, a gente precisa ter normas. A gente precisa ter diretrizes, né? Acordos sociais. E eu, obviamente, vou ter que obedecer aquele acordo e você também, para poder a sociedade sobreviver. Ciliano, então, como é que a gente consegue regulamentar uma sociedade todinha? Com valores. Esse conjunto de valores nós chamamos de ética. Então a ética, ela é o nome que se dá ao conjunto de valores de uma sociedade. Tá? A moral é a prática individual do sujeito. A minha prática, aquilo que eu faço dentro da sociedade, aquilo ali eu vou usar uma expressão que possa ser uma atitude moral, ou uma atitude imoral, ou um sujeito amoral. Espera aí, Ciliana, agora vamos acalmar e vamos tirar a dúvida bem direitinho. Vamos lá. Ética
conjunto, é o conjunto de valores. Moral é a prática. Vamos lá. Meu filhinho, eu sei que nenhum de vocês faz nada disso, né? Primeiro quadro lá, o cara querendo subornar o guarda para não ser multado. Nenhum de vocês faz isso, lógico, né? Depois, o caboclo fazendo aí o famoso gato, instalação elétrica e clandestina. Depois, comprando DVD pirata. Lógico que você não vai fazer um negócio desse. Lógico que não. Filme na internet, tudo de graça, não? Esse aqui eu acho que é o mais doido que tem, né? Esse aí, ó, bebendo a 140 por hora. Esse aí quer morrer rapidinho. Se ele não morrer aí de uma cirrose, ele morre da batida do carro, né? E aí o outro está fazendo um gato mais novo, um gato tecnológico, que é o gato da TV por assinatura. Também ninguém faz isso, né? Um compra no prédio, o prédio bota todo mundo, né? Aí depois o cara vai ler o jornal, ó. Corrupção, farra das passagens, auxílio moradia, CPI, de onde sai tanto político safado. E ele não percebe que o que ele faz está tudo contra as questões sociais que são impostas. Ciliano, quer dizer então que nós temos que fazer atitudes fundamentadas nos valores morais, nos valores éticos? Exatamente. Se a minha prática é uma prática baseada nos valores éticos, a minha prática é uma prática moral. Se a minha prática é uma dessas aí, ó, a minha prática é uma prática imoral. A prática do indivíduo é imoral quando aquele indivíduo ele estabelece uma prática contrária aos valores da sociedade, tá? Aquele que faz uma sua prática cotidiana de acordo com os valores da sociedade, com os valores éticos, a sua prática é moral. Fez contra os valores, a prática é imoral. Ciliano, e quando é que vai ser amoral? Amoral é quando o indivíduo não tem consciência ainda ou não tem condições de compreender a realidade em que ele vive e saber se ele está fazendo certo ou errado. Vamos dar um exemplo. Uma criancinha ainda pequenininha. Você leva uma criancinha pequenininha para o mercantil. Pior coisa que você pode fazer na sua vida. Mas você levou, né? Agora aguenta. Aí o pivetinho vai ali do teu lado. Aí ele faz assim, ó. Pai, compra titete. Aí o pai, não meu filho, papai está com pouco dinheiro. Aí ele continua andando. Aí quando vai passar bem na parte onde tem chocolate, chiclete, biscoito, não sei o que lá. Aí ele chega lá no pai dele de novo. Pai, titete. Aí, não meu filho, papai não já disse que não pode? Papai está sem dinheiro, né? Eu estou comprando só aqui o básicozinho mesmo aqui, que, né? O negócio está tudo caro. Aí, meu amigo, quando chega na hora de pagar, é exatamente ali, é o purgatório do mercantil, né? Que é para você lhe dar vontade de comprar aquilo que você não quer e não precisa comprar, mas ele vai estar ali na tua frente, dizendo assim, ó, me leve, me leve, me leve, me leve. Aí tu tá passando as compras, teu meninozinho tá vendo quem na frente? O miserável do chiclete. Ah, miserável. Aí ele vai lá e pega o chiclete, olha. E ele não vai botar no bolso, não vai esconder não, ele é uma criança inocente. Ele vai saindo assim, ó, morto de feliz. Aí o pai vê, meu filho, guarde o chiclete. Aí ele, tá merda. Aquela atitude daquela criança em levar o chiclete é uma atitude amoral. Ele não tinha ainda a concepção de que ele estava fazendo era uma coisa errada. Ele era uma pessoa inocente. Igual você assiste, por exemplo, aquele filme que tem o chimpanzé lá, o César, Planeta dos Macacos, né? O cara está trabalhando uma droga para poder reativar, né? O pai dele tem Alzheimer, se eu não me engano, né? E aí, o pai dele começa a ficar melhor, mas depois ele tem uma recaída. E aí tem uma cena sensacional, que aí o pai dele vê um carro parado na frente da casa e ele diz, o meu carro. Aí ele entra no carro do cara, liga o carro, bate na frente, bate atrás. Ciliano, ele fez aquilo de maldade? Não.
Porque ele não estava, ele era uma pessoa que estava com a deficiência mental. Ele não tinha condições de perceber do que ele estava fazendo, se era certo ou se era errado, tá? Então, para você nunca mais errar, quando você for falar de ética, ética são os valores. Então, a minha prática vai ser uma prática moral e imoral, ou se eu for uma criança muito jovem, ou alguém sem condições de ter a compreensão da realidade, será amoral. Estudando quando é que eu uso o termo antiético, que é o que o pessoal usa muito na TV. O pessoal usa na TV de forma errada. Antiético é o seguinte: digamos então, tem algum casal aqui na presente? Marido e mulher, namorado e namorada, tem? Ali, pronto, meu amigão já levantou. A namorada diz assim: para que tu levantou? Ave Maria, vai todo mundo olhar para mim agora. É aquele ali de vermelho, viu, negado? Olha todo mundo. A bichinha, a outra se levanta para ver. Eu tô de rapaz, Ave Maria, como o povo é. Pelo amor de Deus, eu vou te dizer, viu? Pense. Mas vamos lá. Me diga uma coisa, meu filho. Digamos que você, além da sua namorada aí, você vai se casar com mais 5 meninas. Olha a cara dela pra ele, vai. Olha, rapaz, vou dizer, o bicho é barriga branca mesmo. Já vai logo abraçando, vai dizer: é não, amor, é brincadeira. Seja macho, rapaz, diga assim: isso aí, quem que manda sou eu, não é não? É não, é barriga branca assumida ainda mais. Mas vamos pra cá. Mas bem, mas veja, por que ele não pode se casar com mais 5, 6 mulheres, hein? Ah, porque a nossa ética está fundamentada em que princípios? Judaicos, cristãos, né? A monogamia. Mas se ele fosse muçulmano e ele estivesse morando lá no país dele de origem, ele ia poder casar com mais mulheres? Ia, porque lá os princípios são outros, os valores são outros. Então os valores éticos, é lógico que eles vão variar de acordo com a sociedade em que você vai viver. Aí o que acontece? Aí vai, agora o meu amigo de vermelho, ele mora lá num país, ele nasceu lá, cresceu lá e se mudou para cá. Se mudou para cá e vai querer se casar com 6 mulheres. Na cabeça dele, está certo ou está errado? Na cabeça dele está certo, porque foram os valores que ele aprendeu, mas a concepção da nossa sociedade está errado. Então aí seria o que a gente chama de antiético. Ele possui uma ética diferente da ética da sociedade em que ele está vivendo. Por isso que às vezes quando o cara chega assim: o deputado não sei quem roubou não sei o quê, aí ele é antiético. Não é, porque ele não veio de uma sociedade em que a sociedade dele era certo roubar. É imoral. Quem pratica uma ação em desacordo com a prática social, obviamente é uma ação imoral, tá bom? Nunca mais esquece não? Pois vamos resolver a nossa 7ª questão, para ir para frente. 7ª questão. Renata, 11 anos, combinava com uma amiga viajar em julho para a Disney. Questionada pela mãe, que não sabia, bota aqui em cima, mozinho, valeu, que não sabia discussão nenhuma, a menina pegou uma pasta com preços do pacote turístico e uma foto com os dizeres: se eu não for para a Disney, vou ser um pateta. A agência de turismo e a escola afirmam que não pretendiam constranger ninguém e que a placa do pateta era apenas uma brincadeira. Para um promotor da área do consumidor, o caso ilustra bem os abusos da publicidade infantil. Já temos problemas sérios de bullying nas escolas. Essa empresa está criando uma situação propícia para isso. Imagina a situação, não é não? Meu amigo, se você quando era criança, você foi o mais alto da turma, se você foi o mais baixo da turma, se você foi o mais gordo da turma ou o mais magro, se você era negro, se você usava óculos, se você era o diferente da turma, você sofreu. Tá? Os que são os iguais, né, são protegidos pela igualdade. Os diferentes sofrem. Os diferentes sofrem. E aí, logicamente, tu vai pegar um negócio desse. Todo mundo vai para Disney, menos, digamos, a minha bonequinha. Teu nome, amor?
A Camila. Todo mundo vai, menos a Camila. E todo mundo recebeu o papel. Quem não foi é a pateta. Quando a Camila voltar, todo mundo das férias. O que vai ser da coitada da Camila, não é não? Todo mundo é pateta, pateta, pateta. Não é não? Ela mesmo vai estar se sentindo, eu sou a pateta, eu fui a única que não fui. Olha que coisa grave. Gravíssimo, né? Constrangedor. Logicamente, uma propaganda dessa, ela vai ferir a questão da organização social, o bem-estar da comunidade escolar. Então, quando a gente vê essa questão, olha o que vai dizer a nossa letra C. Uma das questões éticas envolvidas diz respeito à exposição precoce das crianças à manipulação do desejo, exercida pela publicidade. Né? Então a gente vê muito isso. Né? A propaganda, quem estava falando nesse instante sobre a Dona Horkheimer, elas acabam nos transformando em robozinhos, né? E que a gente só acha que vai ser feliz se a gente consumir determinado produto. Deixa eu ver o que veio por aqui. Eita, mandaram de lápis agora para eu enxergar aqui. Menino, a ética pode ser baseada... por leis de uma sociedade, além da religião, já que nem todos os princípios religiosos, pode, amor. Na verdade, é que eu digo amor porque pela letra aqui é uma menina, mas não tem problema, se for um rapaz também, né? É o amor fraterno, do mesmo jeito que eu beijo meu filho, eu beijo a minha filha, não é não? Pois bem, então dessa forma, os princípios, não necessariamente eles precisam ser todos religiosos, não. Princípios, lógico, os aspectos religiosos também são princípios, mas existem outros princípios de convivência que se estabelece mesmo sem a necessidade do aspecto religioso por trás, tá bom? Então não tem problema nenhum, você pode ter valores de uma sociedade sem serem valores essencialmente religiosos, por exemplo, o valor à vida, né? Não conheço nenhum fundamento religioso que se opõe a isso, né? Todas as religiões defendem a vida em si. Pois então pronto, matamos a 7ª questão, vamos caminhar para Jean-Paul Sartre, que é a 8ª questão. E Jean-Paul Sartre vai defender o existencialismo. Eita, cara, esse Sartre ele foi sensacional demais, ó. Pense num cara que eu dou valor. Porque olha o que acontecia. A gente tinha em toda a história da filosofia, e aí a gente conversou aqui sobre a filosofia antiga e a média, né? Infelizmente não teve a oportunidade de nos encontrarmos para ver a moderna e a contemporânea. Mas a gente viu que na filosofia a gente buscava respostas, né? Respostas para aquilo que a gente não sabia. E aí é lógico, quando a gente ia e não tinha mais resposta, a gente atribuía a Deus. Aí pronto, a gente ficava protegido. Ai, estou protegido. E o ser humano, ele gosta de ser protegido. Já passou o bronzeador? Tá. O ser humano, ele gosta de ser protegido, não é não? Porque a gente aprende a ser protegido desde bebezinho. Já pensou quando o Normando era bem pequenininho? Tu já foi pequenininho algum dia, Normando? Olha o tamanho de um homem desse mesmo. Eita. Pois bem, dessa forma então, quando o Normando era pequenininho, aí ele aprendendo a andar, ó. Dá. Aí caía, buf, se lascava no chão. Se fosse o pai que pegasse, pai, né, mais tranquilo. O pai chegava assim, tá bom, faz mal não, meu filho, vai lá. Oh, vai de novo, é assim mesmo. Mas quando a mãe tá perto, rapaz, por isso que você compreende o dia das mães, não é não? Aí ele já se caiu no chão, não foi nada, mas a mãe já pega, bota no braço, ô meu bebezinho. Aí ele já começa a chorar, é ou não é? Todo mundo gosta de proteção. E aí, o que a gente tinha é que, na filosofia, de certa forma, existia uma proteção. Mesmo quando a gente tinha razão tentando explicar as coisas, quando a razão não explicava, a gente levava para a metafísica e lá Deus explicava tudo. Aí o Jean-Paul Sartre veio e disse assim, meu filho, é o seguinte, ó. O principal tema dele é a liberdade. Mas a liberdade para Jean-Paul Sartre não é uma coisa assim, muito tranquila não. Porque, meu amigo, liberdade traz responsabilidade. É o filme, acho que é do Homem-Aranha, né? É o filme, né, que o tio dele diz para ele, né? Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade ele traz junto, uma coisa assim, né? Ora, então veja que o que você vai perceber é que para Sartre, o homem é responsável pelo seu próprio destino. O homem é responsável pelo seu destino. Ou seja, todo o seu sucesso, todo o seu fracasso é culpa exclusivamente sua. Olha aí.
Rapaz, isso para algumas pessoas é uma porrada assim, ó, pá, pá, não é não? Porque é tão bom a gente perder e botar a culpa em outra coisa, né? Ah, eu perdi, ah não, foi porque Deus quis, faz mal não, da próxima vez eu ganho. Não é não? Aí você diz assim, não, não fui eu não, foi Deus que não quis, então, tá beleza. Mas quando tu vai dizer que a culpa do meu fracasso é minha, rapaz, tem gente que vai ler Sartre, tem gente que vai ler Nietzsche e sai assim arrasado, né? Com a autoestima lá embaixo, né? Porque diz assim, eu sou um nada mesmo, né? Mas aí é que eles não querem dizer que você não é o nada, você é tudo. Isso é que é legal. O que foi que tu fez aí, homem? Ah, tá. Pois bem, isso aí é o quê? Quer dizer o quê isso aí? Seu mesmo. Seu mesmo, seu mesmo, como é que é? Ah, sou eu mesmo. E sou eu mesmo, bate aqui. Égua, não. Nunca ia imaginar que isso era sou eu mesmo. Mas vamos lá. Então, Jean-Paul Sartre. Bicho, tu tá frescando comigo. Toda vez que eu estou aqui, ele fica frescando comigo aí. Pior que só alguns entendem. O pior é isso, né? Mas vamos lá. Mas eu tenho essas aulas tudo gravadas no YouTube. Eu vou pedir para alguém assistir e dizer para mim o que é que tu tá fazendo. Para eu te processar. Pois bem. O negócio é assim. Ora, mas rapaz. Mas vamos voltar para o Sartre. Então, pessoal, o Sartre vai dizer o quê? Erciliano, a sua existência, ela precede a essência. O ser humano, ele é fundamental para a sua própria realidade. Então, não vai precisar ter um Deus, não vai precisar ter nada acima do ser humano para poder, obviamente, conduzir o nosso destino. O nosso destino é feito por nós mesmos. A Igreja Católica e o comunismo são exemplos de existencialismo, porque tiveram que perder sua essência para se manter vivos. Será? Isso aí tem gente que acha que não, né? Quando é que o comunismo existiu mesmo? Para mim, só na pré-história. Mas ali nem socialismo foi, minha filha, na União Soviética, Cuba, Venezuela, China. Porque ali foi ditadura. Foi uma economia socialista. Socialismo defende o quê? Socialismo defende igualdade, liberdade. Socialismo presume liberdade. Como é que vai ser socialismo no meio de uma ditadura que não tem direito nem de pensar? Mas aí tinha uma propaganda, né, para dizer, olha o que é que eu falei das ditaduras e da propaganda. Se diz que é o bom para todos, para todo mundo acreditar é que é. E a Igreja Católica? A Igreja Católica é uma instituição. O pensamento, a fundamentação é o quê? É o cristianismo. O que é que Cristo diz? Você deve amar o próximo. Não é não? Igualdade, liberdade, fraternidade. O lema da Revolução Francesa. É ou não é? Agora, os interesses políticos e econômicos no decorrer da história, obviamente transformaram numa instituição de poder, de conservação de riqueza. O que não quer dizer que não existiam pessoas dentro da instituição que seguiam os segmentos religiosos de Cristo. Uma coisa é a instituição em si, né? Por exemplo, você pega agora o Papa agora, o Papa que eu dou valor a esse Papa de agora, né? Mas tem um bocado de gente que é contra o pensamento dele, gente de dentro da própria igreja que é contra, né? Que acha, não, o Papa tem que andar mesmo, é com a roupa mais chique, botar aquele coisa de ouro, ele dispensa tudinho, quero não, quero não, quero não. Né? Então, que a igreja é uma instituição muito ampla, né? Então, fica complicado de se determinar assim de uma forma objetiva. Então, pessoal, sobre a liberdade de Sartre, olha lá a 8ª questão. Ao defender as principais teses do existencialismo, Sartre afirma que o ser humano está condenado a ser livre, a fazer escolhas e, portanto, a construir seu próprio destino. O pressuposto básico que sustenta essa argumentação de Sartre é o seguinte, olha a letra C, a ideia de que a existência precede a essência e, por isso, o ser humano não está predeterminado a nada. 8ª questão, letra C de Coração. E vamos para Durkheim. Eu deixei de propósito as questões de história do Brasil por final, porque a história do Brasil vocês viram comigo, né? Questão de colonização a gente viu junto, a questão de Era Vargas também, só a de ditadura militar que foi meu amigo Sérgio Feitosa, mas eu tenho certeza que ele viu muito bem, né? E aí, como eu sei que a coisa vai ficar corrida no final, eu deixei para botar as 3 de Brasil no final, tá bom? Então, pelo tempo eu acho que essa vai ser a nossa última,
Deixa eu ver como é que tá. 5h23, é até 5h30, né? Então essa é a saideira e a gente dá o gabarito das demais, tá bom? Durkheim é um cara legal, é a questão 9. Durkheim, pessoal, ele vai dizer o seguinte, né? Como é que a sociedade funciona? Ele vai dizer que a sociedade funciona como se fosse um organismo vivo. Olha que coisa legal é o nosso organismo. Me diga uma coisa, levanta a mão, quem contou quantas batidas o seu coração deu desde que a gente começou a aula até agora? Ninguém, né? Quem contou quantas vezes você piscou o olho desde que começou a aula até agora? Ninguém. Por que a gente não se preocupa com isso, hein? Peraí, vou contar. 1, 2, Não. Seu coração está ali funcionando, ó. Seus rins estão funcionando. Seu cérebro está funcionando. Está tudo funcionando. E você não se preocupa. Porque você sabe que o seu organismo ele vai funcionar de uma forma perfeita se todos os órgãos estiverem funcionando perfeitamente. É ou não é? Então, se todos os órgãos estão funcionando perfeitamente, o organismo vai funcionar perfeitamente. Se um órgão não funciona, o que acontece com o organismo? Eita, aí tu fica doente, né? Tu tá aqui, teu coração não funcionou direto para o hospital. Né? Tu tá ali da boa, aí de repente a tua, sei lá, uma outra coisa aí. O fígado não funciona direito, tá lascado. E qualquer coisa dessa. Então, o Durkheim ele vai fazer uma comparação. A nossa sociedade, ela funciona como um organismo. Do mesmo jeito que se todos os nossos órgãos estiverem funcionando perfeitamente, a gente vive perfeitamente. Se todas as pessoas fizerem a sua função social, a sociedade funciona perfeitamente. Herciliano, e como é o nome que ele dá para essa relação entre os indivíduos na sociedade? Ele vai chamar isso de solidariedade. Tá? A relação que se estabelece entre os indivíduos dentro da sociedade, Durkheim chama de solidariedade. Onde essa solidariedade pode ser de dois tipos. Solidariedade pode ser mecânica ou orgânica. Qual é a diferença, Herciliano? A diferença é o tipo de sociedade que você está analisando. A solidariedade mecânica, ela se estabelece numa sociedade em que as relações são simples. Pronto. Pega os índios, pega os homens primitivos. Você tinha uma sociedade bem simples, né? Os homens iam caçar, outros iam proteger, os mais velhos iam passar sua experiência, as mulheres iam fazer a comida, as mulheres iam cuidar das crianças e dos idosos e dos doentes. Os mais velhos, estamos no fim, os mais velhos estavam então, né, responsáveis por passar as informações para os mais jovens iriam substituí-los no futuro. Todos são importantes. Se um faltar nessa sociedade, a sociedade não funciona direito. Já na nossa sociedade de hoje, nós temos o que a gente chama de solidariedade orgânica. É a relação que se estabelece entre os indivíduos dentro de uma sociedade mais complexa. Então vamos lá. Engenheiro hoje é importante na nossa sociedade? É. Médico é importante? É. Lixeiro é importante? É. Policial? Todos são importantes. Se todos fazem a sua função direitinho, a sociedade funciona de forma perfeita. Herciliano, peraí. Como é então que o Durkheim vai chamar essa ação do indivíduo dentro da sociedade? Fato social. Fato social é a ação que o indivíduo estabelece na sociedade. E se ele fizer uma ação que vai contra a organização da sociedade? Aí o Durkheim vai chamar de anomia social. Anomia social é a sua prática que vai contra, obviamente, o funcionamento da sociedade. Beleza, pessoal? Então, vamos para a nossa última questão. Depois eu dou apenas o gabarito das 3 que ficaram faltando. A 9ª questão fala sobre Durkheim e diz assim: com base nos conhecimentos acerca da divisão do trabalho, assinale a alternativa correta. Olha a letra B. A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados. Ou seja, todos precisam de todos, mas para isso, obviamente, cada um tem que fazer a sua função. Pessoal, eu ia falar para vocês sobre sociedade e economia colonial, tá? O site fica disponível, né, para os meninos darem uma olhadinha na parte teórica. Aí a questão 1 é a letra B de bola.
Joia? Questão 1, B de bola. Depois eu ia fazer uma questãozinha sobre Era Vargas. E esses são os grupos que sustentam Getúlio Vargas, né, que fizeram Getúlio Vargas chegar ao poder e ficar durante 15 anos durante a Era Vargas. E a resposta da questão 2, que é a do Era Vargas, é a letra E. E uma sobre ditadura militar, que aqui é o que sustenta uma ditadura, seja ela qualquer uma delas. Repressão, desenvolvimento econômico e uma baita propaganda. E aí a resposta da terceira também é a letra E. E aí é lógico, a gente sempre deixa aí aquela mensagem final, né? Lembre-se, esse ano que vocês passaram aqui com a gente, que a gente deu uma pequena contribuição, vai ter valido a pena cada segundo que você ficou aqui. Cada sábado, cada domingo, cada noite que você precisou vir aqui, vai valer a pena. Porque a sua vitória é resultado do seu esforço. Vamos com tudo e vamos comemorar depois. Um grande abraço. Tchauzinho.